Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos a esse canal, um canal de bênção para a sua vida. Começando mais um dia aqui no nosso devocional, sempre às 9 da manhã. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você já é convidado a se inscrever nesse canal para você sempre estar ligado, aproveitando tudo aquilo que está sendo transmitido por esse canal. Canal de bênção, conteúdo para edificar a sua vida, a sua fé. E cada dia nós temos aprendido com a palavra de Deus aqui. E você também vai sair daqui cheio da presença, da graça, do favor e de muito conhecimento da presença, do favor e da palavra de Deus. Amém? Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Estamos felizes por estar aqui transmitindo. E não esquece de comentar aqui e de no final compartilhar. A palavra de hoje está em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim, vamos ler. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que versículo glorioso e poderoso. Aqui nós vamos aprender algumas coisas que o Senhor, alguns princípios, e algumas questões que são tão relevantes para nós cristãos, crentes, pessoas que querem se aproximar da presença de Deus, quer aprender como ter uma vida plenamente que agrada ao nosso Deus. Amém? Então aqui Paulo está falando, fui crucificado com Cristo. Quero perguntar para você, o que prende você? O que prende você? Porque quando você é crucificado com Cristo, o que Cristo fez na cruz? Ele se entregou, foi crucificado, foi morto naquele madeiro, por amor a nós, por amor à sua vida e à minha vida. Por isso que nós somos convidados a também crucificar as nossas paixões carnais. Crucificar a nossa carnalidade, a nossa carne, nosso pecado. Olha o que Paulo também escreveu lá no capítulo, pula lá para o capítulo 5 de Gálatas também, a partir do versículo 19. Olha só o que é a obra da carne. E as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias ou glutonarias, dependendo da sua versão bíblica aí, e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33? Busca o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pode ter convicção que Deus cuida de você e cuida de mim. O Senhor é bom, por isso que Ele nos convida, o Espírito Santo de Deus nos convida a ter uma vida entregue totalmente, porque aqui a obra da carne, a impureza, os ciúmes, a ira, tudo aquilo que é obra do pecado da nossa carne. Isso nos faz distanciar da glória e do reino de Deus. Mas o que Paulo está falando para nós, por isso que eu fui crucificado. Eu crucifiquei a minha carne, eu crucifiquei o meu pecado, eu crucifiquei aquilo que me prendia, porque Cristo, Ele morreu por mim na cruz. E se Cristo morreu por mim, automaticamente eu não tenho poder, mas o poder de Cristo em mim, agora, eu vivendo essa vida com Ele e para Ele, eu tenho a liberdade. A liberdade. Seja livre hoje, meu irmão, minha irmã. Seja livre. O que tem empreendido você? Qual o pecado? Foi essa pergunta que eu comecei fazendo para vocês. Tem muitos pecados que nos prendem. Às vezes é os ciúmes, é o egoísmo. Nós queremos ir no contexto de igreja ou dentro da nossa parentela, nosso lar mesmo. Nós temos aí ciúmes. O pai tem prioridade por um filho ou para o outro. Isso é a obra da carne, não é obra do Espírito, não é obra que Deus criou. Pelo contrário, Deus colocou dentro de nós o amor para com todos. Ele nos ama.
incondicionalmente nos amou. Por isso que Ele quer que nós também sejamos crucificados à nossa carnalidade. A nossa carnalidade precisa ser crucificada. Se você não crucificar a sua carne, é impossível você ser livre e liberto. É impossível você agradar a Deus. Aqui nós temos uma lista que Paulo falou: idolatria, feitiçaria. Muita gente tem um pecado de falar, de queixar, de reclamar. Isso é um pecado. Isso aqui não está aqui, mas é obra da carne. Isso nos afasta e Deus não se agrada de nós. Olha o capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firmes, não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Tem muita gente que ela vem para Cristo, ela vem para Jesus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, está caminhando bem, assim como esse povo, como essa igreja aqui, está caminhando na liberdade, mas de repente eles querem voltar para a sua carnalidade. Por isso que nós precisamos todos os dias meditar na palavra, porque nós precisamos lembrar da onde Ele nos tirou, das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que possamos ter uma vida livre, inteiramente em Cristo. Porque aqui esse povo, o povo de Gálatas, dessa igreja, estava voltando a praticar os rituais da lei. Você sabe que as leis, 613 leis que existe lá na Torá, foi dado para o povo judeu, não foi dado para nós, gentio, não foi dado para nós. Por isso que Paulo fala, como que vocês receberam o Evangelho, a boa notícia que liberta vocês, Jesus libertou vocês, agora vocês torna novamente a voltar, querer fazer aqueles rituais da lei, aonde que para nós não interessa mais. Porque se nós estamos fazendo isso, vindo pela lei, automaticamente nós anulamos a graça, anulamos a cruz de Cristo. E não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chama, nós temos um chamado para liberdade. Liberdade, olha o versículo 13 de Gálatas 5. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Meus irmãos, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós pretendemos fazer, nós precisamos ter isso em mente, que o nosso foco é o amor. Se você for profetizar, que o seu foco seja o amor. Se você for servir, que o seu foco seja o amor de servir ao próximo, amor de servir a Deus, amor de servir a igreja. Se você for dar um recurso, um dinheiro, uma oferta, uma contribuição, que o seu foco seja o amor, não seja a ganância. Isso é idolatria. Não seja ganância. Muitas pessoas, elas fazem isso. Elas dão as esmolas, fazem igual os fariseus. Elas dão a contribuição, mas baseado para ser visto, baseado para ser olhado e aplaudido. Não. Nosso foco é o amor. Olha para a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13. O que está falando lá? Logo no início, ele fala que se nós não tivermos o amor para com a obra que o Senhor colocou dentro de nós, de fazermos uma contribuição, nós podemos aí fazer de qualquer coisa, mas se o nosso coração não estiver inteiramente, intencionalmente servindo ao Senhor Jesus, nada basta. Vai ser como um barulho apenas. Vai ser só como algo que faz barulho, mas não que tem persistência no amor. Porque o que nos chegou até nós, a graça e o favor de Deus, chegou para que possamos viver não conforme a vontade da carne. Gálatas capítulo 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós precisamos crucificar a nossa carne, crucificar as nossas paixões, crucificar o nosso pecado. O que está te prendendo? Foi isso a pergunta que eu comecei nesse nosso devocional. O que está te prendendo? O que te prende em você? Sai desse lugar, meu irmão. Sai desse lugar, minha irmã.
Sai desse lugar de prisão. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz, não. Ele morreu para te dar liberdade, vida abundante, lá de João 10:10, na parte B. Eu vim para que tenham vida, e vida plenamente, diariamente. Você precisa buscar por isso, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, ler a palavra, entender a palavra. Quando você pertence a Cristo, você crucifica os seus desejos pecaminosos. Vamos dar um exemplo aqui da vida intensa ao Senhor Jesus. Olha para a igreja lá de Atos, no capítulo 2, versículo a partir do 41 até o 42, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha o modelo aqui para nós. Olha o modelo para nós de sermos igreja. Nós aceitamos a obra da cruz, estamos no Evangelho, automaticamente nós aceitamos o batismo. Tem gente que ela aceita Jesus e ela não quer batizar, não quer descer as águas. Não, você não aceitou Jesus. Porque o batismo nas águas é você estar confessando publicamente que Jesus é o seu Senhor, que você agora vive para Ele e para a glória dEle, que não interessa mais agora o seu viver. Você fez o quê? Crucificou a sua carne, você foi crucificado com Cristo. Agora não vive mais você, não vive mais o seu eu. Por isso que quando nós somos convidados a fazer como essa igreja aqui, que foi numa pancada só, 3.000 pessoas alcançadas, ouviram o Evangelho, e eles viviam agora baseado no ensino, nas Escrituras. Tem gente que fica ouvindo aí essa teologia da prosperidade, fica só baseado nisso. Ei, volte ao Evangelho genuíno, ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho que nos dá a direção. Qual a direção, pastor? É o céu para nós. Não é a nossa moradia, não é aqui nessa terra. Essas coisas aqui são passageiras. Por isso que eles tinham tudo em comum. Eles tinham, se tinha alguém precisando, necessitando, logo eles vendiam aquilo que tinha, se de repente tivesse uma propriedade, alguma coisa, eles vendiam com o bem de ajudar, não de serviço, mas ajudar o próximo. Olha lá no capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira foi querer fazer uma contribuição para ser visto. Olha o que aconteceu com eles. Eles mentiram ao Senhor, ao Espírito Santo. Toda vez que nós vamos querer arrancar aplausos das pessoas através de coisas, nós desagradamos ao Senhor, o dono da igreja, a Jesus Cristo. Por isso que Ele nos convida a ter uma vida em comunhão. Comunhão, coinonia, unidade. Olha para o Salmo 133 que está falando, que lá o Senhor estabelece a bênção da unidade. Agora o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o quê? Facção, divisão na igreja, discutindo. Aquele é melhor, aquela pessoa é melhor, canta melhor, prega melhor. Eu gosto de tal fulano. Ok, você gosta, mas nós não podemos viver assim, meus irmãos. Nós temos que viver unidos. A comunhão, ao partir do pão e nas orações. Tem gente que não ora junto com o irmão. Tem gente que não ora junto com seu esposo, com a sua esposa. Tem gente que não ora com seus filhos. E quer uma casa forte. E quer uma casa sólida. E quer uma casa que pode falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como que servirá ao Senhor? Se você não se esforça para isso. Ore junto à sua família. Leia a palavra junto à sua família. Estude a palavra junto à sua família. Ore o tempo todo, porque o Senhor quer ouvir a voz dessa sua casa, quer ouvir a sua voz, para que Ele possa responder às suas orações. Você precisa orar, você precisa falar. Essa igreja aqui, eles viviam em comunhão, e eles viviam ali, eles viam as maravilhas que eram realizadas pelos apóstolos. O Senhor usava com grande poder, pessoas eram curadas, libertas, saradas, pessoas eram totalmente restauradas, porque ali tinha a graça e o favor de Deus. O Senhor nos convida nessa manhã, meus irmãos, a ter uma vida inteiramente nele, crucificando a nossa carnalidade e com Cristo, vivendo para Cristo e para a glória de Cristo. Eu te convido, meu irmão, a você sair desse lugar que te prende,
esse lugar que você está preso, esse pecado oculto, esse pecado que você não confessa para ninguém, porque lá em Provérbios 28:13 diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prospera. Quer prosperar? Quer ser livre? Confesse ao Senhor. A nossa fé em Cristo é o que? Confissão. Você confessa e você abandona e você alcança misericórdia, você alcança liberdade. Foi para isso que Cristo nos chamou, para a liberdade. Então, prospere, meu irmão. Prospere na onde está te prendendo. Prospere na onde o Senhor quer que você avance e você vença nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, seja impactado pelo Evangelho. O poder de Deus para salvar e libertar todo aquele que precisa. Você é convidado a mergulhar de uma forma poderosa e intencional em nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra, comente aqui e eu tenho convicção que alguém do seu contexto, algum amigo, alguém da sua parentela precisa ouvir essa mensagem. Mande para ele, seja um canal, um agente de Deus para abençoar outras pessoas e nos ajuda a compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus. Deus abençoe, até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Forte abraço.